Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Beijo para cada uma. Eu não fiz ao vivo não, live, porque para grupo não é fácil de fazer. E eu ainda não aprendi. Mas vou aprender. Por enquanto ainda não aprendi. Como estão? Eu soube que a Tere não está bem, está meio gripadinha, né? Tem que se cuidar, né? Gripe não é bom nessa época. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam dentro de casa, se cuidando, bonitinho, como tem que ser. Com muita saudade, saudade da gente se encontrar, né? Da gente se falar, da gente se ver. Eu tô aqui, quarentena, não é? É bom ficar aqui quando é por opção, mas a gente aproveita, põe gaveta em ordem, põe armário em ordem e vai se virando, estudando bastante, lendo. Pondo até as séries, né, em dia. Mas saudade é grande. Saudade da família, saudade dos filhos, dos netos, muita saudade. Queridas, pra gente não se prolongar muito, né, porque é um vídeo, nós vamos falar hoje um pouquinho, claro, é o assunto do time aí, né, do que está agora em voga. A vida realmente, o tempo de Deus é um tempo feito de fases, né? E a gente não tem como fugir do fato de que Deus se move por épocas, por fases, por eras, né? E nós estamos atravessando uma era, assim, incrivelmente importante, incrivelmente profética, incrivelmente importante para nós prestarmos atenção, nós os cristãos prestarmos atenção no que está acontecendo agora, no que Jesus falou, no que virá e no que foi predito e profetizado pelos profetas. Nós temos que entender, amadas, que nós estamos, como eu já ensinei muito para vocês, vocês sabem, né? Vivendo os tempos do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias não querem dizer exatamente que são os últimos dias literais, mas os últimos dias compreendem desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Isso foi profetizado desde os nossos profetas lá do Antigo Testamento. E compreende essa era, essa época da primeira vinda de Jesus até a volta dele, compreende tudo que você ouvir sobre últimos tempos. Eu estou sendo repetitiva talvez, mas é que vocês precisam guardar bem isso, para quando vocês ouvirem falar sobre isso. Quando vocês ouvirem falar sobre últimos tempos, últimos dias, tempo do fim, os últimos tempos, o tempo de Cristo, o tempo de Deus, o dia de Deus, tudo isso compreende que nós estamos realmente nesse período que compreende desde a primeira até a segunda volta de Cristo, tá? Ok, acho que isso aí vocês já aprenderam, né? Lá em Joel 1, 14 e 20, fala sobre ai do dia. É o que nós vamos falar hoje, assim, começando a falar hoje sobre o ai do dia. Eu tenho umas anotações aqui porque eu vou precisar desviar assim, um pouco a vista de vocês e ler, porque é impossível ficar com tudo isso assim na cabeça, pelo menos na minha idade, né? Diz assim: santificai um jejum, convocai, Joel 1, 14 e 20, caso você queira anotar aí. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Daí Joel falou, ai do dia, porque o dia do Senhor, que agora vocês já conseguem localizar, né? Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação
do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos nossos olhos, debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pastos. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou os animais do campo e eles bramam a ti. Porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Essa profecia de Joel, você consegue fazer alguma correlação com o que está acontecendo nesses últimos dias, não é? Quando ele fala aqui que o dia do Senhor está perto. Por que está perto? Porque Joel foi antes de Jesus vir, não é pela primeira vez. Antes de começar o dia do Senhor, os últimos dias, o tempo dos fins, os tempos do fim. Ok, vamos adiante, porque Joel, em 2:1, capítulo 2, versículo 1, Joel também falou, novamente, tocai a trombeta de Sião. E nós fazemos uma analogia de Sião para a igreja. Hoje, Sião é a igreja do Senhor. E clamai, não vou explicar isso agora, porque demandaria muito tempo. E clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Por que Joel falou que já está perto? Porque Joel foi antes de Jesus Cristo vir, 400 anos antes. 4 séculos antes de Jesus Cristo vir pela primeira vez, Joel profetizou essas coisas, por isso que ele disse que estava perto. Sim, porque todos os outros profetas, Isaías, 900 anos, todos os outros profetas profetizaram 700, 900, 800 anos antes, não é? Então, por isso ele disse que estava perto. Então, Joel 2, 28, 32 continua. Joel foi um grande profeta, não é? Pequeno, grande, porque quando nós falamos profetas maiores e profetas menores, não nós estamos nos referindo à qualidade do profeta. Nós estamos falando no tamanho do livro do profeta. Joel é considerado um profeta menor pelo pouco que ele escreveu, pelo tamanho pequeno do livro dele. Ele disse, e há de ser que, olha que bênção, não é? Depois de tudo isso aí que ele falou também uma bênção muito grande. E há de ser que depois, não é? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando aconteceu isso? Isso começou a acontecer no Pentecoste. Depois da vinda de Jesus, já então nos últimos dias. Nos últimos dias, ele derramaria, Deus profetizando através dele, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Tudo isso foi profetizado já. Deus falou através de Joel, que são promessas para os últimos dias. E também sobre os servos
e sobre as servas naqueles dias, ou seja, nos últimos dias, nos fim dos tempos, no tempo do fim, derramarei o meu espírito. Quer dizer, vai se multiplicar a iniquidade, vai acabar o amor, a falta de fé, a apostasia, um monte de coisa ruim acontecendo, pecado, né, multiplicando e tal, mas eu também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramarei do meu espírito e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Fiquemos atentos, porque estes são sinais dos tempos dos quais Jesus Cristo falou. Falou em Lucas, falou em Marcos e falou em Mateus. Prestemos atenção. Está na hora de ficarmos atentos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invoquemos o nome do Senhor, está na hora. Está na hora. Invocar o nome do Senhor não é só dizer Senhor. Invocar compreende chamá-lo de tal maneira para nós, querer trazê-lo de tal maneira para nós que ele se torne mais importante do que tudo. Invocar é chamar de uma forma tão poderosa, tão grande, tão cheia de força, que isso se torne mais importante do que tudo na nossa vida. Então é escatológico, lógico, são escatológicas essas profecias de Joel, que foram todas confirmadas por Jesus em seus sermões. Um deles, Jesus respondendo disse aos discípulos, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vocês conhecem bem esse texto, inclusive já falei sobre ele, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, não é? Já falamos disso. Ok. E surgirão muitos falsos profetas, isso é importante de entendermos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Ok? Há muita coisa para acontecer. E como eu disse, há muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Ok? Vamos falar um pouquinho também sobre Isaías. Falamos sobre Joel, vamos falar um pouquinho sobre Isaías, que foi o maior profeta do Velho Testamento. Né? Foi chamado de o arauto do Messias. Ele foi chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Jesus leu o livro de Isaías quando estava na sinagoga lá em Nazaré. Né? Ele está lá em Lucas 4, 16, 21. Ele chegando a Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou um dia, um sábado, na sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro de Isaías, depois vocês podem conferir, vou dar o endereço, ele começou a ler, e ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele cerrou o livro, entregou lá para um dos ministros, ele assentou-se. Todo mundo ficou com os olhos pregados nele. O que esse doido falou, né? Todo mundo ficou olhando e ele sentou e disse, sabe o quê? Hoje se cumpriu
essas escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu. Cumpriu-se em mim, né? Então, meus queridos, Lucas 4, 16, 21. Anotem aí, podem ler, depois acompanhar esse texto aí que eu acho maravilhoso, né? Falando de Isaías, que havia profetizado sobre ele. Cumpriu-se literalmente, ok? Vamos adiante. Isaías profetiza sobre Jesus no capítulo 9. Quem não conhece, época de Natal principalmente, né? Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, maravilhoso Conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O que Isaías quis dizer com isso? Porque Isaías falou: um menino nos nasceu. Isaías falou: um menino nos nasceu para estabelecer, fortalecer a humanidade de Jesus. Um menino nos nasceu. Aí estava o lado humano de Jesus. Daí ele vem e fala da divindade de Jesus e deixa categoricamente sedimentada a divindade de Jesus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Fechou, né? Uma das profecias de Isaías sobre o tempo do fim. Ele profetizou sobre os novos céus e a nova terra, porque essa terra aqui acabará. Essa terra aqui não tem como continuar. Quando vier o fim, como está lá em 2 Pedro, isso aqui, o céu se enrolará, isso aqui tudo vai ser destruído e Deus fará nova terra. Ele não vai restaurar essa terra. Não há condições para isso, nem cientificamente. Depois de uma guerra atômica, depois de uma destruição completa dessa terra, onde o fogo consumirá tudo, não vai haver mais condições dessa terra ser restaurada. Essa terra vai ser nova terra, né? Ele profetizou já Isaías sobre os novos céus e nova terra, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Já Isaías falando isso, né? E não haverá mais lembranças das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Está em Isaías 65, 17. Vamos comparar com 2 Pedro 3,13, que diz, Pedrinho lá, né? Confirmando. Aliás, existem outras confirmações, muitas outras, que não caberia aqui. Poderíamos vir a estudar, logicamente, quando estudarmos escatologia. Agora não dá tempo para isso. Pedro disse assim lá em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uma coisa aqui mudando um pouquinho, isso eu falei para confirmarmos somente 2 profetas do Velho Testamento, confirmando esse tempo do fim, onde fala do tempo do fim, este que nós estamos vivendo, né? Somente 2 profetas agora, por enquanto. Vamos falar um pouquinho, só mais um pouquinho ainda sobre Malaquias. Malaquias nos admoesta nos 45 minutos do último tempo do jogo. Finzinho do Antigo Testamento. Último versículo do Antigo Testamento. Depois disso começaria o tempo de silêncio de Deus e depois haveria o Novo Testamento. Daí começaria o tempo de Jesus Cristo, o Novo Testamento. No último livro, então, do Antigo Testamento, Deus
fez a sua última admoestação a nós. Ele disse: porque eis que naquele dia, fazem a ligação, no tempo do fim, nos últimos dias, nos dias do fim, naqueles dias, naquele dia, porque eis que naquele dia, qual seria, se é o último versículo do Antigo Testamento, né? Porque eis que naquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é? Quem será? Quem será? A quem será que o nosso Deus está se referindo? Nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, aleluia, né? Glória a Deus. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Glória a Deus por isso. Ele está profetizando a vinda de Jesus. Me perdi aqui. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que eu estou preparando. Posso acrescentar aqui por minha conta e risco que eu estou preparando desde a fundação do mundo. Diria que ele está preparando os detalhes, né? Deus é um Deus artista. Ele é o artífice do mundo, ele é o artista, ele está preparando. Ele criou desde a fundação do mundo tudo, mas ele se detém a preparar os detalhes para que tudo... Sabe aquela última pinceladinha? Sabe aquela pinceladinha da luz no lugar exato? Sabe quando você canta aquela firulazinha, os músicos me entenderão, aquela firulazinha, aquele falsete, né? Para as... Fernanda aí me socorre, não sei se é homem ou mulher que faz falsete, colocadinho no lugar certo. Aquele toque, enfim, colocadinho no lugar certo. Aqui ele estava preparando: e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, porque naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Pulando aqui para o versículo 6, para adiantarmos, e ele fala que no 5, ele falou que o ministério de Elias, que é um ministério profético, seria restaurado, né? Acreditamos que tenha sido um ministério como o de João Batista, que profetizava a vinda do Filho e que ele estava vindo, endireitai as vossas veredas, porque o Messias está vindo. Ele diz que nesse período ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse ministério profético serviria para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Deus não estava mais suportando esta desunião, pais matando filhos, filhos matando pais, que está ocorrendo nesses últimos dias. Tudo isso
esse afastamento, essa quebra de relacionamentos precisava ter um fim. Precisa ter um fim. Vamos ver um pouquinho mais o que Isaías disse lá voltando um pouquinho, o que Isaías disse ainda em Isaías 26, 20 e 21, ele disse uma coisa que é muito interessante, que eu pessoalmente interpreto para os nossos dias de hoje exatamente. Hoje. Não para os nossos dias de hoje como uma parte da história, como um período, uma era dessa história do fim. Não como hoje, 2020. Ele disse lá em Isaías, aliás, Isaías disse, né? Profetizando o que Deus falara. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Vai, pois, povo meu, disse Isaías, entra nos teus quartos, entrem nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que toda essa ira passe. Porque eu penso que é para o nosso tempo agora. Porque nós temos visto que os profetas têm profetizado para esses nossos dias. Deus tem falado muito para esse nosso tempo. E Deus falou que haveria de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso globaliza, isso sintetiza de um modo geral o relacionamento familiar, aqui exemplificado pelo relacionamento de pai e filho. Um relacionamento familiar dessa família destroçada de hoje em dia. Deus quer restaurar. E daí eu fico pensando, minhas queridas, como Deus é poderoso, não é? Ele, 15 dias hoje de uma coisa, uma peste tão grande, de um vírus tão terrível, tão pequenininho, tão minúsculo. Em 15 dias, muito menos que isso, hoje está fazendo 15 dias, ele parou tudo. Ele parou o mundo. Ele disse, chega, para. Ele parou tudo. Porque não foi o diabo que fez esse vírus, não, hein? Não pensem nunca que foi isso. Isso é obra de Deus. Isso é plano de Deus. Deus está sendo misericordioso com o homem. Deus está dando uma oportunidade para o homem cair em si. Ele quer uma aproximação dos pais e filhos, uma oportunidade dos filhos estarem próximos ao pai. Não puderam mais ter aula, os pais não puderam trabalhar, mulher não pôde sair para trabalhar, marido não pôde sair para trabalhar. Todos têm que ficar juntos. Ah, não queriam ficar antes? Não havia interesse em ficar antes, queria ir cada um para o seu lado, agora vai ficar. Deus diz agora vai ficar junto.
ou morre. Ou fica junto ou morre. Escolhe. E daí tem que ficar junto. Então é um período de nós aproveitarmos, né? E revermos os nossos relacionamentos. Vamos ver onde que erramos, vamos conversar, tempo propício para diálogo, para conversar, para procurar os nossos erros, para estabelecer a nossa unidade, para estabelecer, voltar aos tempos antigos, saber onde erramos, saber onde está aquele amor, aquela paixão, aquele romance. Em relação aos filhos, onde eu errei, volto atrás, peço perdão. Vamos brincar juntos, vamos ver onde você pode me perdoar, onde eu posso te perdoar, onde a gente pode reatar. Vamos começar de novo. Temos bastante tempo para isso agora. Tempo precioso para isso, porque não sabemos nem até onde vai. E quem sabe Deus estenda até onde Ele acha. Até onde Ele acha que é necessário. Não é? Tempo de desapegar do dinheiro. Dinheiro é a coisa mais importante que há para algumas pessoas. Algumas pessoas colocam o dinheiro acima de qualquer coisa. Tiveram que abandonar o dinheiro. Tiveram que se desapegar dele. Tiveram que fechar seu negócio. Tiveram que fechar seu comércio. Tiveram que largar o seu trabalho. Tiveram que deixar o ganho para lá. Isso agora não é o mais importante. Agora o mais importante é ficar dentro de casa. E não se preocupar em ganhar dinheiro. Dinheiro deixou de ser o mais importante. Eu acho, meus queridos, que perder o vício do trabalho também foi importante. Pessoas que não conseguiam ficar dentro de casa porque não conseguiam ficar sem trabalhar. Se eu ficar um dia em casa eu morro, me sinto um vagabundo. Então isso também Deus está tratando. Há coisas gostosas de se fazer em ficar em casa. Não é? Trabalhar é bom. Mas há trabalho também dentro de casa. Aprenda a lavar louça, maridos. Aprendam a ajudar as suas esposas nos trabalhos delas. Não é, mulheres? Aproveita agora para ensinar seus maridos a lavar louça, a cozinhar. Que ele aprenda onde está a gaveta dos talheres, onde está a prateleira dos copos, das xícaras, onde você guarda a toalha da mesa, os panos de prato. Acho que agora este é o momento de muita coisa ser acertada e de converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E isso sintetiza um concerto de toda a família. Porque ele disse lá, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se não compreendermos e aceitarmos e fizermos o que o Senhor espera de nós, com tudo isso que está acontecendo, e não está acontecendo com algumas pessoas em alguns lugares, isto é obra de Deus no mundo inteiro, em países cristãos, em países comunistas, em qualquer tipo de país, em qualquer religião que se apregoe por aí. Deus está agindo de modo geral. Vamos ler a palavra, aproveitar que estamos agora resguardados em casa, né, de quarentena. Eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida de vocês e
Continuem estudando, que o Senhor esteja nos abençoando. Façamos esse tempo proveitoso. Vamos abençoar a vida dos que estão conosco nessa quarentena, nessa vigília. E vamos estar orando e abençoando a vida de todos, né? Temos a internet para estar... Eu não recebi nenhum recadinho gostoso ainda. Tô esperando. Não recebi nenhum recadinho animadinho, assim, nenhum videozinho animadinho ainda. Tô aguardando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Viu, queridas? Estou aqui para o que precisarem. Estudem. Podem me mandar perguntas. Eu vou estar respondendo. Posso estar até respondendo em vídeo, não importa. Então, estejam me perguntando suas dúvidas. E eu quero que o Senhor esteja abençoando muito e muito a vida de vocês. Vamos pensar em todas essas coisas e vamos estudar, queridas, viu? Isso é muito importante para nós nesta época. Esse tempo não é em vão. Esse tempo está nos planos do Senhor, viu? Vamos estar orando pelos nossos governantes. Que o Senhor dê sabedoria em tudo que eles têm que resolver e em todas as coisas que eles têm que optar. Vamos estar intercedendo e orando. Baixe sua cabeça, vive nesse momento que você está vendo esse vídeo, e vamos orar. Pai querido, eu peço que esteja neste momento colocando a sua mão santa sobre cada um, Senhor, e abençoando a família e o lar de cada uma dessas minhas queridas. Que o Senhor esteja derramando a tua graça e a tua sabedoria. Que o óleo da unção da alegria seja derramado sobre cada uma agora nesse instante, Pai. Eu te peço. E a família, consequentemente, seja abençoada. E receba esse óleo, Senhor, sobre si, igual aquele óleo que fala lá no Salmo, que desce sobre a barba de Arão. Senhor, que haja cura, que haja, Senhor, conscientização da tua ação como um Deus poderoso que pode mover todo um universo conforme a tua vontade. Que tudo lhe obedece, Senhor. Que nós possamos ser obedientes a Ti. Queremos nos colocar à Tua disposição. Queremos nos colocar nas Tuas mãos. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos ser como Tu queres que nós sejamos, a imagem do Teu Filho Jesus. Pai querido, obrigada por essa oportunidade, Senhor, que a tecnologia nos dá, porque isso foi obra Tua, a inteligência que Tu dás aos homens, Senhor. Obrigada, Senhor querido, pelos maridos, pelos filhos, pelas esposas. Pai, esteja abençoando a sementeira de cada um, o trabalho de cada um. Pai, supre os lares com mantimentos, abençoa os salários de cada um, a mercadoria de cada um. Eu te peço, Senhor, que dê saúde a cada um, cobre com o teu manto de cura a cada um. Que a enfermidade não atinja nenhum dos teus filhos, Pai. Que o sangue do Cordeiro possa estar no umbral de todas as portas, Senhor. E abençoa cada uma dessas minhas queridas do Renovo. Fortalece os seus corações. Abençoa particularmente a Teresa, que está com resfriado. Pai, derrama a tua cura nesse momento. Que ela possa estar curada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, louvo o teu nome e te engrandeço por mais essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas? Deus abençoe, Deus guarde. Fique com vocês. Amo vocês e até a próxima.